Programa Resenha. Oferecimento Blue Telecom. Soluções corporativas em telecomunicações. Se você quer curtir, que venha música boa, esporte, amizade, aqui no programa Resenha. Olá você, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Resenha, seja bem-vindo ao Mr. Beer Verbo Divino, coração da Zona Sul de São Paulo, onde eu recebo meus convidados. Hoje um programa para lá de especial, falando sobre o jornalismo esportivo, um jornalista renomado na grande região do ABC, Leandro Martins. Vamos falar de futebol, vamos falar de rádio esportivo, vamos falar de tudo, né, Leandro? Seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Vamos falar do que você quiser, né? Afinal, estamos aqui numa mesa de bar com cerveja, o papo só pode pedir uma grande resenha, não é verdade? É isso aí, a grande resenha. Aliás, essa resenha hoje tem uma resenhinha aí, mas não é pelo tamanho da importância, não. Porque a gente recebe aqui duas celebridades infantis do mundo da música, Gui e Rafa. É isso mesmo? Tô certo ou tô errado? Tá certo. É? Quem é o Gui e quem é o Rafa aí? Eu sou o Rafa. Vocês não se confundem às vezes, não, hein? Às vezes. É. Vamos falar de música, vamos tocar música e vamos bater um bolão também aqui ou não? Bora. Vambora? Bora. Então beleza, então você em casa já sabe, né? Já percebeu como é que vai ser o programa, né? A gente vai sair para um rápido intervalo, mas eu quero ouvir um pouquinho do Gui e o Rafa para você aí de casa sentir o que vai rolar hoje no programa. Tradição, confiança e experiência. A Casulo Corretora de Seguros trabalha com as melhores seguradoras do mercado e oferece proteção e tranquilidade para você e sua família. Saiba mais no site casuloseguros.com.br. Sozinho não enxergo nada, mas vou ficar aqui até que o dia amanheça. Vou esquecer de mim e você, se puder, não esqueça. Não te esqueço, aliás, não esqueço nenhum dos dois. Gui e Rafa, que talento, hein? Vocês começaram a tocar, cantar com que idade? Vamos lá. 6 anos, sei lá. 6 anos? 7? É? Estão acompanhados do avô, seu Reginaldo, não é isso? E por que a música? Em vez de, sei lá, qualquer outra coisa, um esporte, enfim, por que a música? É porque desde, sei lá, bebê, a gente ouvia bastante música, a gente começou a gostar. Aí minha mãe falou pra gente que meu avô já tinha uma banda lá, não sei lá o que, Anos 80, anos 70. Ah, então já é de família o negócio, é isso? Aí a gente pediu pra ensinar a tocar e estamos aqui hoje, né? Ainda bem que vocês estão aqui, né? É, graças a Deus, né? E esse é o CD Rock Touché, não é? Gui e Rafa. Então vamos lá, vamos se apresentar. Ali eu acho que é o Rafa, né? O primeiro? É o Gui. É o Gui. Não, o bonito é o Rafa. Você Ah, o tem que bonito prestar é o Rafa. isso Ao atenção. contrário, ao contrário. Entendi. O bonito é o Rafa e o feio é o Gui. Você tem que prestar isso tá se atenção. xingando. Tô falando. E as pessoas não confundem vocês, porque você parece ser um pouquinho parecido, não são Só não? um pouquinho, vira aqui. É? Quem nasceu primeiro aí? Eu, 3 minutos. É? Legal. E o CD de vocês tem 9 faixas. Show de bola, hein, garotada? Vamos tentar subir, cada dia mais, né? É isso aí. A gente vai bater um papo, vocês vão tocar mais pra gente. Leandro, que talento, né? Precoce, né? Pois é, que inveja desses meninos, Marcos. Porque eu só toco campainha, só sei tocar campainha, o máximo que eu chego. Bom, então somos dois. Instrumento musical que é bom nada. E os meninos começando com 6, 7 anos de idade é um talento bastante precoce. E não adianta, artista nasce artista, eu tenho plena convicção disso. Jogador de futebol nasce jogador de futebol, é dom que Deus dá. Jornalista nasce jornalista. E aí, Claro que as quem ia pessoas vão se chegar? formando ao longo da vida, né? Mas o talento, a essência, você acaba tendo de nascimento mesmo. E esse talento você descobriu em você quando, Leandro? Quando eu tinha 8 anos de idade, tá vendo? Eu acho que é isso mesmo, não adianta, nasce com a pessoa, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, eu gostava de levar informação pro meu pai, pra minha mãe, aquilo que eu ouvia primeiro no rádio, eu ouvia primeiro na TV, porque eu via que tinha uma reação
né, quando a gente levava informação para a pessoa, ela sempre mostrava uma reação, ou de surpresa, ou de espanto, ou era uma notícia engraçada, sempre causa uma reação, não, aquele fulano não sei o quê. Então eu gostava dessa reação que causava nas pessoas e eu ali já imaginava que eu queria ser jornalista, né. E aí crescendo um pouquinho mais, já na pré-adolescência, 11, 12 anos, aí eu comecei muito a ouvir rádio, ouvir jogos de futebol, e aí eu me empolguei muito, falei, não, eu quero fazer jornalismo para ser jornalista de futebol, jornalista esportivo. É o que eu queria. E aí acabei me formando, hoje vivo da área, não exatamente do esporte, mas vivo da área e gosto muito do que eu faço, acho que a gente tem que amar o que faz. Você se formou na Metodista, Isso. no ABC, né? Você Isso. é lá do ABC mesmo? Sou cria do ABC, sou andreense e hoje moro em São Caetano. E tem trabalhos também hoje em Guarulhos, enfim. Aliás, hoje não tem mais fronteira, né, para o jornalismo, né? Não existe fronteira, ainda mais com essa aproximação de internet, rede social, que até é uma coisa perigosa, as pessoas acabam se informando por rede social às vezes e não sabem filtrar o que é verdade, o que é mentira, tem muito boato, muita notícia falsa. Esse é um alerta que eu acho que vale a pena deixar para as pessoas. As fontes são perigosas se não forem filtradas, né? Sim. Na internet. Sim, principalmente. Você tem que desconfiar de tudo que você lê, ouve, vê. Até em mídia grande, na verdade, isso acontece, né? Porque a gente sabe que há interesses e as pessoas têm que buscar a melhor informação possível. Então, ler tudo, ouvir tudo, cruzar a informação, cruzar fontes, para não acreditar de primeira no que você ouve. E aí o meu trabalho em Guarulhos hoje é na área mais da política, né? Hoje eu estou na TV Câmara de Guarulhos como apresentador também. A gente apresenta o Telejornal da Casa, um programa de entrevistas, que a gente recebe personalidades da cidade, e um programa de debate político também, que a gente faz com a presença de vereadores, às vezes tentando explicar um pouco mais da cidade. E o esporte? Como é que você começou no jornalismo esportivo? Em que veículo? Conta essa história do teu início aí. Bom, como eu sou cria do ABC, o primeiro contato mesmo com o esporte foi na Rádio ABC, né? Quando eu comecei, fiz um estágio ainda no início da faculdade. Depois fui para a televisão, me inscrevi como voluntário do canal Net Cidade, que a Ana conhece bem. Legal. E aí lá a gente tomou contato com os programas esportivos da casa, né? Comecei como repórter, depois passei para apresentador. Quem apresentava, inclusive, era o Paulo Andrade, que hoje é apresentador e narrador da ESPN Brasil. Só cara pequeno. Só cara ruim, imagina. E ele foi um grande modelo para mim como apresentador. E aí o coordenador de programação do canal disse que viu minha apresentação também, quando eu fiz pela faculdade, por outros vídeos do jornal, e aí disse que quando o Paulo Andrade não pudesse apresentar, porque ele tinha uma vida mais movimentada, atribulada, e às vezes a agenda não permitia, né, viagem, jogo pra cá, jogo pra lá, ele queria que eu assumisse o lugar dele então. E aí, um dia, eu em casa, prestes a começar o programa, já estava num horário próximo, né? A gente ia para fazer ajuda, mas na parte da produção, ao vivo, atrás das câmeras, 2 horas de duração. E aí me ligaram e falaram, olha, o Paulo Andrade acabou de ligar e falou que não vem, você assume a bronca? Vou falar, não, assume, né? Começando tremendo mais do que vara verde, mas é mais assim ou menos aquela história do atleta que tá no banco até os minutos iniciais ali de aquecimento no vestiário. O cara do time sente, ele tem que substituir. É por aí, mas aí você vai falar o quê? Não? Tem que estar, né? Aí você tem que estar pronto e pegar a oportunidade. E era um programa de 2 horas de duração, né? 5 comentaristas. Caramba, então, no começo, assim, fui jogado aos leões. Pra puxar a palavra, ninguém queria me deixar falar, montava em cima de mim, era difícil. Aí depois, com o tempo, eu fui tendo sequência no programa, até porque o Paulo Andrade acabou indo pra ESPN, na época, inclusive, ele tinha feito trabalho no SBT, aí na ESPN ele acabou assumindo outros compromissos, fez Copa do Mundo, então, e aí o programa acabou passando para mim, e aí com a sequência você vai aprendendo a lidar com as situações, sair de saia justa. TV ao vivo é uma delícia de fazer. Aliás, é um gostinho diferente, né, o ao vivo, né? É uma delícia de fazer. E acontece um monte de coisa. Controlando um programa de 2 horas. 2 horas de duração. Já era o Lente Esportivo? Lente né? Esportivo. Esse programa até hoje ainda existe, né? Existe. Tem mais de 10 anos, se não me engano. E é muito forte na região lá, né? Sim, é bem reconhecido pelas pessoas. E ser apresentador e conduzir isso, não é só uma questão de técnica, né? Na verdade, assim, a técnica você aprende quando você está na faculdade e tal, mas você precisa da prática. E a prática é só você estando na circunstância, na ocasião para aprender, né? Então, no começo, quando foi esse primeiro programa, eu sambei, porque foi muito difícil, porque os comentaristas lá, eles não eram assim bonzinhos, não era eles entravam em cima de você, entravam na sua fala, não queriam deixar você falar, cada um queria mais tempo do que o outro, então eu sofri no começo, mas depois você aprende algumas situações para sair disso. Então, por exemplo, eu precisava chamar um VT. A assistente lá indicava que eu precisava chamar o VT, então todo mundo via, já tinha essa informação. Aí eu pegava a palavra para mim e conseguia chamar o VT. E aí eu dominava essa circunstância, essa situação, passava a palavra para mim e ficava comigo. Aí eu conseguia ter o controle da situação. Mas é difícil, não é fácil não. E dali
já um desafio num caminho novo, que é levar um programa de TV para a web. Foi em seguida desse projeto do Lente Esportivo. Foi o Esporte na Rede, né? Isso. Aliás, que eu tive o privilégio de ser o convidado, né, há 2 anos atrás lá, sob o seu comando, né? Não foi tanto tempo assim não, faz pouco tempo que você veio no programa. E foi legal, porque na verdade eu tive a oportunidade de fazer o programa que eu imaginava como jornalista esportivo, né? Que era uma coisa alternativa ao que tinha na televisão comum, na televisão convencional e na televisão segmentada. Claro, o Lente Esportiva é do canal e ele continua lá no canal Net Cidade até hoje. A minha ideia era fazer diferente, porque o Lente Esportivo ele tinha um viés regional. Ele é um programa feito no ABC para a região do ABC. Falando dos assuntos regionais. Assuntos regionais. E a minha ideia era fazer um programa mais macro, conseguindo abordar a Série A, conseguindo abordar Campeonato Brasileiro, conseguindo abordar Libertadores da América, conseguindo abordar outros campeonatos, né? E isso numa web porque qualquer um podia ver. Estando aqui sem fronteiras. Na região, sem fronteiras, estando na região, estando fora da região, estando em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, como eu costumava chamar o amigo teleinternauta. E isso era legal porque, assim, às vezes as pessoas de outros países que não têm acesso ao que está se passando aqui, acessavam a internet e assistiam ao programa também para saber o que estava acontecendo aqui. E você fazia ao vivo também, depois tinha a opção, né, de assistir, enfim, assistir, né, numa rede social, algo do tipo, ou no próprio site da emissora, enfim. Mas você fazia ao vivo, Ao vivo, 1 hora de duração ao vivo. Aliás, campanha para o Resenha 1 hora, porque meia hora é muito pouco aqui. Estou lançando a campanha, Resenha 1 hora de duração, né? Não, a gente vai dar um passinho de cada vez, calma. Mas era 1 hora ao vivo e o pessoal participava em tempo real. Porque acho que um programa de internet, se você fizer como uma TV convencional, que dá pouca voz ao telespectador, pouca voz ao internauta, né? Não ia ter sentido. Claro. Então a ideia era ter interatividade. E a gente abriu o canal para que as pessoas pudessem se expressar ali em tempo real. E aí a nossa co-apresentadora, que é a Luciane Bruno, ela lia lá as mensagens e tinha programa que bombava de mensagem. Então quando você foi como convidado, junto lá com a Aninha, bombou, porque são pessoas de expressão. A gente levou o Palinha lá também, que você conhece muito bem, o Pintado, que você conhece muito bem, já esteve aqui inclusive. Então a gente levou um pessoal bastante bacana. E aí as mensagens realmente chegavam e a gente conseguiu fazer esse tripé, informação, interatividade, convidado e entrevista. E a internet tem força, quer ver? Vocês acessam a internet, Gui e Rafa? Né, pra jogar. Vocês têm Facebook, não? Tem? Instagram? Tem. Tá vendo? Nessa idade a gente já fala de internet, eles têm um domínio grande, né? E o trabalho de vocês deve estar também na internet, né? Dá. Aliás, eu vi muita coisa de vocês no YouTube, participação em programas show de bola, hein? Né? Vocês foram no Jô, pô, Fomos. com 9 anos, né? Deram um espetáculo. 10 anos? Agora vocês estão muito mais velhos, né? Já com quanto? Tô com 50 anos hoje. Quase, né? É velhinho. Tô com 11 anos, né? 11 anos, Provavelmente ele também, né? Porque ele só 3 minutos mais velho. Bom, a gente não tem uma diferença de idade muito grande, não, eu e vocês. Então a gente vai falar aqui numa linguagem tranquila. Vamos fechar esse bloco. Eu tô à vontade, que videogame eu jogo, viu? E a gente, a gente vai falar de videogame com eles. Mas vamos fechar esse bloco com mais uma música? Vambora? Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I always... Tradição, confiança e experiência. A Casulo Corretora de Seguros trabalha com as melhores seguradoras do mercado e oferece proteção e tranquilidade para você e sua família. Saiba mais no site casuloseguros.com.br. Show de bola, hein? Que música que vocês têm de referência, assim, que vocês gostam? A gente é atlético, gosta de tudo, né? Não Vocês tem gostam de tudo? preferência. Não tem preferência de música. Estilo de música? É um pop rock? Ou vocês também estão entrando em qualquer ritmo? Tudo, gosta de tudo. Caramba, As vocês- próprias músicas do nosso CD é pop e rock. Já diz no nome, né? Rock touché. Que legal. E futebol? Quem joga futebol aí? Nossa, Os dois. o mundo inteiro. Os dois jogam? Mas ele só toma rolinho, então não tem graça. Só toma rolinho? Com certeza, sabe de tudo. De quem, Rafa? Você dá rolinho nele? Ô, se dou. Ah, é? Mentiroso. Mentiroso. Tirou. Joga em que posição você, Rafa?
Qualquer um, eu sou bom em qualquer um. Pô, você joga nas 11, é isso? Menos no gol, né? Menos Ah, no gol. tá bom. porque- E você, Gui? Sei lá, qualquer um. É. Ele é ruim Joga qualquer mesmo um. só pra brincar, ele também. Agora, Só pra brincar. que time que vocês torcem? É Corinthians. Aí é Corinthians, meu? Eu. É, vocês estão acompanhando? Estão Nem felizes com o eu time? sou corintiano. Seleção nem ligo. brasileira. É. Nem ligo. Sou corintiano e ó, tô feliz. O Gui anda de skate? Já tentei, mas eu me machuquei, me ralei, já fiz tudo que você pode imaginar de dor. E videogame? Ah, 24 horas por dia. Jura? Que jogo que vocês preferem? League of Legends. League of Legends. Nossa. Qual? Não tem League jogo of melhor. Legends. League of Legends. Caramba, hein? E o FIFA? Também é legal, só que eu prefiro Joga League of tudo que você Legends. pode imaginar. Ô, Leandro, você joga FIFA, né? Eu jogo videogame, eu gosto de brincar, eu brinco. Na verdade, brincar não é brincadeira séria, né? Se perde, você fica irritado ainda, você tá com controle na parede, eu gosto. Você Sempre acaba gostei. virando um competidor ali, né? E a gente gosta de futebol, é legal, porque tá tendo uma... Esses jogos de videogame avançaram tanto, né? Não é daquela época que eu comecei lá atrás, eu não vou falar a época que eu comecei a jogar Atari, eu videogame. joguei é, também, Atari. eu joguei também. Atari tinha o futebol de pulga, né? Era um monte de jogadorzinho e aí fazia o gol, era tudo E tava difícil de... bidimensional, não. E aí as narrações, né? Você vê narrações, comentaristas, gente de TV, né? Jornalistas, narradores, comentaristas, dentro do videogame, né? Isso é legal também, né? É uma forma de tratar da coisa de uma forma real, né? Na verdade é bacana porque muitos narradores começam narrando os jogos de videogame enquanto são pequenos, né? Enquanto são adolescentes e assim o cara às vezes se descobre narrador. O Zé Silvério descobriu no botão, né? Ele narrava jogo de botão. Jogo de botão. O Zé Silvério, mas É o muita videogame do gente- passado, né? Então, é o videogame passado. E muita gente começa no videogame. E aí é legal que você depois acaba voltando pro videogame como narrador profissional narrando o jogo, né? Eu acho muito bacana. Deve ser uma sensação inigualável para quem Vamos falar faz. de narração. Você narra, enfim. Como é que foi essa experiência? Essa experiência para um cara narrar. Você narrou rádio? Narrei rádio e TV. São ritmos diferentes, né? Muito diferentes. E o rádio? O rádio ele é muito mais puxado, né? Porque você parte do pressuposto, é que hoje não, porque se as pessoas têm pay-per-view, elas assistem o jogo. Mas você parte do pressuposto que a pessoa não tem a imagem quando você tem o rádio. Então a função do narrador no rádio é conseguir descrever a cena ou o que está acontecendo da melhor maneira possível. A história de Né? seus olhos do ouvinte. Passar aquele cenário da melhor maneira possível, tudo tem que ser relatado ali. No rádio não pode ter branco, não pode ter hiato. E o narrador de rádio, ele tem uma técnica diferente que o narrador de TV não tem, que é falar todas as palavras por inteiro, precisa falar toda a pronúncia, não pode comer nenhum R, nenhum S no final das palavras, senão não sai claro para quem está ouvindo. Até pela velocidade da Sim. narração. E a televisão, como ela é mais coloquial, né, então você se permite, às vezes, falar inteiro, não inteiro. E no rádio você fala inteiro, você coloca o i lá no meio. Na televisão você fala inteiro, porque é um papo mais coloquial, né? A televisão é uma tem isso linguagem também. mais simples. Você não quer dar cursos técnicos, enfim, sobre isso, né? Dou cursos de comunicação. De né? comunicação. A gente tem uma empresa, que é a LM Comunicação, uma empresa individual, na verdade, né? E a gente procura passar um pouco da experiência que adquiriu com 11 anos de televisão, mas o curso não é só para quem quer ser apresentador de televisão, é para quem, por exemplo, tem dificuldades, às vezes, de se expressar em público. Às vezes a pessoa precisa fazer uma palestra ou uma apresentação para o chefe da empresa, numa reunião, e tem dificuldade de expor. Esse pessoal procura muito a gente. Trabalho numa empresa multinacional e tenho uma reunião com o meu chefe e ele vai abordar tal tema e eu não sei como expor, porque eu sou uma pessoa muito tímida ou sou insegura. Dá para tratar? Dá. No curso de oratória a gente trata. E vamos lá, experiências suas, ou histórias suas, tem alguma curiosidade de uma transmissão que você teve que se virar com alguma coisa no rádio, ou uma situação engraçada, enfim, que você se lembre? Sempre acontece, principalmente no ao vivo. Às vezes você chama o repórter não entra, aí você não sabe o que está acontecendo. Você chama o VT para entrar, o VT não entra, e aí, como é que faz? Aí você tem aquela história da você cara tem de que segurar a paisagem, bronca. também ficar esperando e não entrar. Cara de paisagem. Eu acho assim, o que eu critico nos meus colegas de profissão, eu sou um crítico da mídia, tenho um blog sobre isso, mas no final a gente passa lá o contato, o que não pode é criticar quem está do outro lado, porque às vezes a pessoa da técnica não tem toda essa responsabilidade, né, de colocar o VT e não foi culpa dele, às vezes não entrou porque deu um problema no equipamento, enfim, deu um pau ali e
entrou mesmo. E tem gente que fica irritada e fala, oh, pelo amor de Deus, não vai colocar. Não, você tem que saber sair disso com um pouco mais de elegância, né? Pô, não entrou, então daqui a pouquinho você confere aí, a gente tá com problema e continua o bate-papo, se você tem entrevistado ou não. A hora que tiver ok, você me avisa e a gente põe no ar. A conversa vai assim. E isso acontece muito, porque equipamento pode dar problema a qualquer hora. E ao vivo, né? E comigo já caiu parte de cenário, acontece. Jura que aconteceu isso? Caiu parte de cenário, você tem que fingir que nada tá acontecendo. Tá Fez tudo um bem. barulho aqui do lado também e um dia caiu quase na minha cabeça, porque a gente ia sortear um balde de pipoca do Clube do Coração. E ele tava atrás, colocado na parte de trás do cenário. Só que ele não tava preso, não tava bem preso. E aí ele acabou caindo na hora que eu tava fazendo lá uma chamada na cabeça. E aí a gente ri e fala, gente, programa ao vivo é isso. E eu acho que até aproxima a gente de quem tá assistindo e as pessoas entendem se você mostra que foi um erro e corrige o erro, não tem problema nenhum. Você acha que, num caso como esse, é pior estar em TV do que estar em rádio? O rádio você não tem a imagem, né? Você vai ter que ter aquele jogo de cintura até pela velocidade do que você tem que fazer, que você falou dos hiatos, né? Você não pode dar branco. O branco parece um segundo no rádio, parece uma eternidade, né? Sem um áudio, enfim. Sim. Mas com a imagem, você acha que você acaba tendo que brigar com ela também? Ou não? Não, eu acho que as situações se equivalem, na verdade, porque se você também não tiver o que falar no rádio, você vai ficar mudo. E aí? Então você tem que encontrar uma saída. Na TV você tem o apoio da imagem, a pessoa viu o que aconteceu, então ela está partilhando da mesma situação que você. No rádio, às vezes, ela nem sabe o que está acontecendo. E você precisa, às vezes, enrolar ali, sair pela tangente, e a pessoa acaba ficando confusa. Mas na televisão a pessoa está vendo, ela está compartilhando a situação com você, então ela entende. Como é que você tem visto o jornalismo esportivo na TV hoje, em geral, no Brasil? Olha, eu acho que avançou bastante, até porque agora nós temos mídia segmentada, né? Então a mídia segmentada, ela avançou bastante com o tema, eu acho, no Brasil de modo geral. E há para todos os gostos. Há aqueles que fazem o programa que é mais bem-humorado, há aquele que faz o programa mais informativo, há quem faça o programa mais com VT, mais com gol, há noticiário, há programas de análise. Eu acho que nessa parte melhorou muito e hoje tem uma oferta muito grande de programas também. Tem que tomar cuidado e aí eu acho que todas as emissoras têm que se policiar, seja de rádio, seja de televisão, para que você não caia no repetitivo, porque a repetição acaba enjoando também. Então, se você tem 4, 5 edições do mesmo programa por dia, isso acaba irritando, contribuindo para irritar as pessoas em vez de ajudar. Claro que você tem que levar em conta que cada um vai ver numa faixa horária. Às vezes eu consigo ver na hora do almoço, tem gente que vai conseguir ver 6 horas da tarde, tem hora que só vai conseguir ver à noite, mas se você tem muitas edições do mesmo programa por dia, você pode contribuir para que as pessoas também acabem se enjoando um pouco e acabem mudando de canal. Tá, vamos entrar agora na tua visão do que está acontecendo com o futebol brasileiro. Como é que você está vendo esse momento que... Posso beber cerveja antes? Fica à vontade, vai precisar. Você acha que a gente está vivendo um momento de crise realmente técnica dentro e fora dos gramados? Eu acho que assim, você como ex-goleiro pode até dizer melhor do que eu, evidentemente é que eu sou convidado, mas você pode dizer muito melhor do que eu, porque você viveu uma época áurea do futebol. E você jogou em times que conseguiam dar espetáculo e ganhar, né? Era a alma do futebol brasileiro, principalmente do Tele, naquela Copa de 82, que é uma seleção que não ganhou, mas que todo mundo se lembra. Eu digo que foi a maior seleção que eu vi jogar. Pelo espetáculo que deu, né? E pouca gente, no entanto, fala da seleção de 94, que foi uma seleção que ganhou jogando mal, mas foi tetracampeã do mundo, né? Então tem esse paradoxo. O futebol brasileiro não é de hoje, você sabe bem disso porque vive bastidores. Sempre teve esse problema fora do campo com dirigentes que levam por fora, que preferem encher os bolsos, a dar atenção para a base. E aí o futebol... Só que isso, né, tem um limite. E aí o futebol vai caindo até uma hora que chega no limite. E hoje até com a exposição à mídia isso está cada vez mais Sim, explorado. então eu acho que sempre aconteceu, não é de hoje. Desde a época do Pelé, com certeza acontecia. Tinha dirigente que levava dinheiro por fora. Tem, não adianta. Só que ao longo dos anos, isso vai chegando num limite. E a gente chegou agora no limite. Então, o Brasil, além de tudo, não tem uma safra boa de jogadores hoje. Hoje é difícil você apontar um craque além do Neymar. O que ganha jogo hoje? Conjunto, esquema tático e compactação. E tudo que o Brasil não é compacto. Tudo que o Brasil não é compacto. Hoje não tem como se jogar mais em 70 metros de campo. Hoje se joga em 40, 45, 35. Você tem que pegar defesa e ataque, defender em bloco, atacar em bloco. E hoje isso não acontece.
E quando todo mundo esperava, depois da tragédia que foi o 7-1, que se renovasse a seleção brasileira com uma outra mentalidade técnica, Não ocorreu. que hoje, por exemplo, o Tite é o mais bem preparado do país, na minha opinião, quando se esperava que isso acontecesse, não aconteceu e chamaram o Dunga, que mal foi treinador de clube de futebol. E aí você quer ter compactação em jogo de futebol? Como? Então, se continuar lá, e se continuarem os dirigentes que estão, porque eles só trouxeram o Dunga para ser uma espécie de escudo para eles também, né? Por causa das partes de fora, né? Dos bastidores. Se continuar assim, o futebol brasileiro vai sofrer muito, mas muito nas eliminatórias. Porque hoje você aponta Argentina, melhor do que o Brasil. Colômbia, com material humano até melhor. Chile, Até a Venezuela tá que brigando ganhou a com Copa gente. América. Uruguai, que é um adversário difícil. Se sobrar a quinta vaga para o Brasil é repescagem, mas hoje tem Venezuela batendo na porta, Peru batendo na porta. E aí? Leandro, muito legal te receber. O programa tá chegando Já? ao fim. Não, campanha de uma hora de resenha. Quem sabe uma hora. E, aliás, a tua volta aqui pra gente falar muito mais disso tudo. Queria te deixar aqui uma lembrança do programa. Oh, muito Na obrigado. verdade, do Mr. Beer, do programa Resenha. Nós vamos deixar, o Ivan tá trazendo uma lembrança. Muito obrigado. Vamos deixar com o seu Reginaldo, Eu vou porque é cerveja. Depois vocês vão tomar Coca-Cola, hein? Tá bom? pedir pra Ana Carla me convidar mais umas 20 vezes, porque esse é o único programa da televisão brasileira em que eu pude tomar cerveja. O único. É incrível. Essa é a vantagem do Resenha. Você quer deixar um contato de site, rede social, enfim, um contato seu? Claro, se alguém se interessar pelo curso, pode acessar o site da LM Comunicação, que é comunicaçãolm.com.br, sem o C cedilha e o tio, obviamente. E se alguém quiser ler um pouco da minha crítica de mídia, que eu sempre faço mesmo, futebol, mídia, entra no meu blog, que é leandrojornalista.blogspot.com, leandrojornalista.blogspot.com, e ao final de cada post tem os meus outros contatos de rede social, aí a pessoa pode me procurar. Legal, obrigado. Agradeço Leandro. demais, Marcos. Eu que agradeço a tua presença aqui. E o Rafa e o Gui e o Rafa. Bom, vocês têm um contato, né? Rede social, site? Tem? Tem. Tem, né? Tá aí na tela já? Já colocamos na tela. A Ana Carla já Portela já colocou. colocou na tela. Quero agradecer vocês terem vindo aqui. Barato, adorei vocês. Vamos fechar o programa com uma baita música aí ou não? Vamos Vambora? pra nossa, né? Do CD. Valeu. E você de casa, fique acompanhando o Resenha, tudo que ocorre, nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso e-mail que está aí na tela. Até a próxima semana. Tchau. Salve o mundo, que é nosso lar. Todo mundo vive no planeta vida. Salve a floresta, que é